Tá no mudo, Eliette. Olá, de novo, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eliette Gomes, eu sou a responsável pela área de coaching na LHH, que, para quem não conhece, a LHH é uma empresa na área de recursos humanos que atua muito em desenvolvimento de liderança, coaching, assessment. E a gente está aqui hoje, né? Eu estou aqui com o Kim Lage, que vai estar nessa conversa comigo. E a gente está na Semana Internacional do Coaching, né? Que vai do dia 8 ao dia 14. E a semana de coaching é uma semana para falar, né, desse instrumento, como ele se desenvolve, como que ele está nesse momento, qual a importância que é dada para ele, e também, né, sobre o papel dos coaches, né, como que eles atuam nesse contexto que a gente vive hoje. E para a gente ajudar a celebrar essa semana, a gente resolveu conduzir esse webinar e falar, né, do coaching e da inteligência artificial, do coaching, né, do lado humano e tecnologia. E para isso, eu convidei o Kim Lage para estar aqui com a gente, porque o Kim é uma pessoa da área de tecnologia e mas ele tem uma história bastante interessante em desenvolvimento, que eu vou deixar ele contar para vocês. Então, ele é uma pessoa que navega muito bem nesses dois mundos, né? No mundo de tecnologia e no mundo de desenvolvimento humano. E é uma coisa super interessante que ele começou nesse lado de desenvolvimento humano, uma criança. Então, ele vai contar para vocês como é que isso aconteceu e falar um pouquinho dele para a gente depois começar no tema propriamente dito. Tá ok? Kim? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Eliette, pela apresentação. Eu sou o Kim. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei, como a Eliette comentou, assim, eu comecei muito novo nesse mundo de desenvolvimento humano. Desde criança, eu não sabia nem andar ainda. Eu e minha mãe, a gente morava num centro de meditação. Eu era muito novinho. E desde então esse início, desde então nunca mais parou, assim, nesse lugar. Eu com 8 anos tive meu primeiro curso de Enneagrama, por exemplo, e fiz várias outras formações de Enneagrama, um pouco mais velho, assim, talvez mais adolescente. Eu fiz curso de níveis de desenvolvimento com o Don Beck, que é um dos fundadores de uma das técnicas que chama Spiral Dynamics. Mas isso tudo sempre foi, e todas essas ferramentas, eu me desenvolvi bastante, estudei bastante a parte da metodologia integral do Ken Wilber. Eu entrei muito no karatê como uma forma de desenvolvimento pessoal também. Eu fiz muito desse caminho humano bem novo assim na minha vida e acabei continuando esse caminho depois de velho, assim. Então também eu Kim, acabei indo. Desculpa. Kim, deixa eu só te falar. Tem uma pessoa perguntando se você fez Enneagrama aqui no Brasil. Eu fiz aqui no Brasil com uma professora chamada Mirit Hassili, ou Maísa Castelo Branco também, é um outro nome que ela tem. Ela foi uma das primeiras pessoas que trouxe essa ferramenta do Enneagrama aqui para o Brasil. Ainda não tinha muita estruturação, era muito novo. E ela começou a buscar essas ferramentas lá fora e trazer para cá esses cursos. Então foi assim que eu entrei no Enneagrama. E aí depois eu continuei com vários grupos de estudo, relacionando Enneagrama com psicologia, relacionando Enneagrama com níveis de desenvolvimento. E mais recente também fiz uma formação no Meta Integral de facilitação e consultoria, que também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, essa é um pouco da minha história no mundo do desenvolvimento humano. Mas eu já adolescente comecei a entrar na área de tecnologia, né? Eu comecei sendo desenvolvedor, hoje eu estou como líder técnico de um time de engenharia de dados, numa consultoria relativamente grande.
E trabalho também com alguns produtos, estou desenvolvendo alguns produtos relacionados à inteligência artificial mesmo e assessments de felicidade e colaboração, que é uma forma de transformar essa coisa do objetivo, do subjetivo no objetivo, né? De analisar e olhar para os dados de uma forma mais objetiva. Mas tudo isso relacionado com inteligência artificial também. Então, na minha carreira, eu acabei misturando um pouco esses dois mundos, né? Eu gosto de brincar que eu sou um nerd de exatas ou um nerd de humanas, né? Tipo, porque acaba que eu acabo navegando nesse mundo técnico, mas ao mesmo tempo eu vejo também que o mundo técnico estava muito carente dessa necessidade mais humana, né? Então, todos esses conhecimentos que eu trouxe de bagagem, mesmo quando eu entrei nessa área técnica, acabaram me ajudando a navegar melhor nesse mundo de desenvolvimento mesmo. Mais ou menos isso. Muito bem, então, vocês estão vendo por que que eu convidei o Kim, né? Porque ele navega nesses dois mundos com uma certa facilidade, né? Ele tem um olhar para os dois lados, né? É como se ele navegasse nessa polaridade, né? Do humano e da tecnologia. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre um tema que a gente não tem respostas, né? Então, o nosso objetivo não é chegar a conclusão nenhuma e nem ditar regras, porque é mais uma conversa sobre de tudo que tem se falado, né? Dos impactos, de como a tecnologia chega, e a gente não tem a mínima ideia de como essa relação entre o humano e a inteligência artificial vai se dar, né? A gente só sabe que o ser humano tem passado, né, por muitas transições, por muitas transformações, e ele tem dado conta até aqui, né? Ele tem se reinventado e tem conseguido, né, evoluir. Então, a gente teve o momento, né, de que a gente usava o corpo, a força corporal era o nosso maior ativo, aí, de repente, vieram as máquinas, vieram a Revolução Industrial, e a gente passou a ter a gente se reinventou, então o racional e o lógico passaram a ser um valor muito forte do ser humano, né? E agora a inteligência artificial vem e tira, né, esse lugar do racional e do mental do ser humano. E aí a gente fala assim, meu Deus, e agora, né? Onde que a gente vai buscar o nosso valor, né? E tem a coisa do ego, né? E agora, essa máquina vem aqui e, de repente, ela está fazendo melhor do que eu as coisas que eu fazia tão bem, né? Então, é esse momento que a gente está vivendo. Como é que isso vai ficar, né? O que realmente vai acontecer? E aí, Kim, a pergunta que eu te faço nesse momento, você que navega, né, nesses dois mundos, qual que é a sua percepção desse momento, né? Como é que você vê isso tudo, esse movimento que está acontecendo? Tá. Eu vejo um pouco da seguinte forma. Hum, Eu acho que primeiro eu gosto de fazer também uma certa distinção entre os profissionais de tecnologia e o resto do mundo, uhum, por uma simples questão. Os profissionais de tecnologia, eles veem a tecnologia sempre como fim. Eles estão sempre desenvolvendo e olhando para a maior capacidade da tecnologia. Mas para o resto das pessoas, a tecnologia é sempre uma ferramenta, é sempre um meio de chegar em algum lugar. Só que dentro da tecnologia, a gente vê duas coisas. Uma é o que a gente vai fazer, né? E aí os profissionais de tecnologia, eles conseguem achar soluções que as outras pessoas normalmente não conseguiriam, e o como a gente vai fazer aquilo. E aí o que acaba acontecendo é que o profissional de tecnologia, ele não sabe o que ele tem que fazer de verdade. Ele sabe como solucionar o problema, mas ele não sabe o problema. E o que está acontecendo agora, principalmente, eu não sei o quanto do nosso público conhece do chat GPT e das tecnologias de IA que a gente tem disponíveis hoje, é que esse gap entre a execução do que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer, ou a necessidade daquela coisa, está diminuindo.
a tecnologia ela começa a diminuir esse gap de execução. Então, é um pouco parecido com, por exemplo, antigamente a gente lembrava os números de telefone. E aí, com o passar dos anos e a adoção da tecnologia, a gente acabou parando de saber os números, porque a gente tem uma tecnologia que a gente delega esse processamento, entre aspas, né? E eu acho que o que está acontecendo é um pouco isso nesse sentido. A gente está delegando para a máquina algumas coisas que o ser humano até colocava como definição para ele mesmo, como você falou. Então, tipo, então acaba gerando uma crise de identidade para a gente mesmo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que aprender a se reinventar e trazer novas definições para o ser humano, porque se o ser humano não é só a razão, o que que o ser humano é? Então eu vejo um pouco nesse sentido, assim, o movimento do ser humano de se redescobrir e de se entender como ser humano, e ao mesmo tempo a tecnologia tentando fundir e chegar nesse lugar onde o ser humano está, tentando entender esse subjetivo de alguma outra forma. Então eu vejo um pouco nesse lugar, assim, entre o, a fusão entre o ser humano e a tecnologia num lugar onde o ser humano continua usando como ferramenta, claro, mas ou pelo menos a gente espera que a gente continue usando como ferramenta, mas abrindo espaço, e aí talvez a gente pode até falar um pouco de pirâmides Maslow ou níveis de consciência, de Uhum, abrindo espaço para a gente conseguir trazer questionamentos mais humanos e mais complexos. Então a uhum, gente abre tempo e espaço para fazer tarefas mais relevantes para o ser humano. É assim que eu estou vendo uhum. isso hoje, assim. Então, tá, entendi, né? Então, assim, a gente vai ter que parar e olhar assim, tá bom, né? Não é mais isso, então o que que é, né? Onde o ser humano tem que focar agora, né? Qual é o valor, né? Do valor e significado do ser humano nesse momento. E aí, quando a gente fica pensando nisso, qual que você acha que é o impacto, né? No desenvolvimento, na evolução da humanidade, toda essa tecnologia que vem. Eu acho que o impacto, ele, assim, o- tem uma pergunta curta, tem uma resposta curta e uma resposta longa, né? A resposta curta é que a gente não sabe, na Uhum, prática. A exatamente. resposta curta é que a gente não sabe. A resposta longa que a gente pode tentar dar em relação às capacidades técnicas que a gente tem hoje, porque eu acho que, assim, quando você pensa na tecnologia, e no desenvolvimento de tecnologias de ponta, principalmente, Uhum, o que acaba acontecendo é que quando a gente está no limite dessa tecnologia, a gente ainda não tem a adoção dela. Então, a gente começa a descobrir as capacidades dela. Então, tem uma questão de criativa, de descobrir coisas para fazer com aquela tecnologia. Só que nesse caso, a gente também tem uma questão da gente não saber quais são as capacidades dela hoje. Então, o que a gente já sabe? Que a gente já descobriu algumas coisas. A gente sabe que a tecnologia hoje ela consegue interpretar textos muito bem. Ela consegue aplicar técnicas de forma muito bem definidas, contanto que você ensine as técnicas para ela. Mas o que ela não consegue fazer? Ela não consegue ter ainda empatia emocional com as pessoas. Então, o que eu vejo nesse impacto é que o ser humano acaba se potencializando nos lugares onde a tecnologia não se adequa. Então, a técnica em si, ela parece fazer cada vez menos, ter cada vez menos importância dentro dos processos de trabalho e dos processos mesmo de desenvolvimento pessoal, mas é a interpretação e que técnica usar e o caminho a ser seguido, que muitas vezes é muito subjetivo e sujeito a interpretações de contexto, sujeito a interpretações de tom de voz, por exemplo, sujeito de várias, eh, de várias
de várias capacidades, a gente acaba indo por um caminho diferente, entendeu? Uhum. E tem duas perguntas aqui. Deixa eu te falar. Uma pessoa levantou a mão, acho que foi Guilherme Pompeu. Guilherme, se você quiser fazer uma pergunta, escreve aqui no chat e eu faço para o Kim. E Kim, tem a Mara Prado, ela está falando assim: Kim, temos visto aumento de depressão, burnout. Como você vê o impacto da tecnologia nesse sentido? É uma boa pergunta. Eu acho que eu vou responder com algumas coisas que têm acontecido com o avanço dessa tecnologia, principalmente do chat GPT, tá? Uhum. É, principalmente nos Estados Unidos, que essa tecnologia é mais difundida e as pessoas têm mais acesso, os adolescentes lá têm usado o chat GPT como psicólogo, por exemplo. Porque é uma forma anônima de falar, você não precisa estar interagindo com ninguém, e ele consegue, de alguma forma, responder com base em uma série de técnicas de psicologia. Então, querendo ou não, tendo sido feito ou não para isso, existe uma certa interação que já está acontecendo desse subjetivo e desse espelhamento que antigamente estava sendo feito só pelo psicólogo ou só por um amigo próximo. Eu acho que depressão, burnout, essas coisas, elas têm um impacto muito próprio de consequência do jeito que a gente está vivendo a sociedade. É isso que eu acredito. Então, eu não vejo o chat GPT resolvendo esses problemas, mas eu vejo sim ele como uma ferramenta de navegação nesse mundo complexo que a gente está vivendo. Então, eu acho que pela primeira vez a gente tem uma tecnologia que, ao invés de aumentar a complexidade do mundo, ela diminui a complexidade do mundo, porque ela começa a compilar uma série de informações numa linguagem mais próxima do ser humano e mais simples da gente interagir com ela. É, E eu acho que por causa disso a gente acaba tendo talvez uma simplificação e uma nova estruturação desses modelos sistêmicos que a gente tem que acabam causando depressão, burnout, essas coisas. Então, tipo, conforme a gente aumenta a capacidade e a máquina começa a fazer mais coisas pela a gente, como eu comentei antes, a gente aumenta também o tempo que a gente tem para pensar em outras coisas e para cuidar de si. Então, eu vejo um pouco, eu tô com uma visão um pouco otimista nesse lugar, assim, de que a tecnologia acaba sendo um copiloto nosso, sim, dos nossos desejos, né? A tecnologia não vai te dar o seu desejo, mas a tecnologia ela pode espelhar as coisas que você quer e te dar sugestões e te ajudar a fazer brainstorm sobre coisas que você não sabe. Então, eu vejo um pouco nesse lugar. A parte de saúde em si, o que a gente consegue fazer com essa tecnologia é aplicar as técnicas que a gente já tem para cuidar desses casos de depressão, de burnout. Então, se eu perguntar aqui para o ChatGPT agora se ele sabe técnicas para cuidar de burnout, provavelmente ele vai me dar uma lista de sugestões de coisas que eu posso fazer. E esse processo ele vai ser sempre interativo com a máquina. A máquina ela nunca vai te dar a resposta correta. Ela vai te fazer um brainstorm de coisas num processo interativo que você fala, putz, mas não gostei muito dessa lista, então eu quero uma outra lista. Então ela acaba sendo um copiloto mesmo nessa exploração com o ser humano, né? Então, tanto para uma pessoa que não tem conhecimento na área de psicologia, mas quando você atribui isso com um psicólogo ou com um coach, esses especialistas vão saber utilizar a tecnologia de uma forma muito mais potencializada, porque você tem que saber pedir também, né? Tem uma coisa de aprender a pedir para a tecnologia, e isso que eu acho que é o mais importante aqui. Ela sempre está espelhando os nossos próprios processos ainda. Ela ainda não sabe fazer as coisas sozinha. Então, eu acho que isso é o fundamental aqui. Outra pergunta, é da própria Mara, tá? Você acredita que é saudável essa interação com a máquina ao invés de ser com o ser humano?
né? Porque se a gente pensar, o desenvolvimento humano sempre teve muito embasado nas relações, né? Então, o Sim. que ela está perguntando é saudável essa interação de máquina com ser humano? Eu, eu tenho uma resposta que talvez coloque isso em perspectiva, assim. Uhum. Quanto custa um psicólogo, uma sessão de coach? Quantas pessoas têm esse benefício na vida, assim, tem esse privilégio de poder ter uma pessoa ali, né? Eu acho que não é saudável no sentido de que ter uma pessoa ali é mais saudável, porque você tem outras dimensões de interação e não só o texto ou não só a voz. Mas, ao mesmo tempo, num mundo que está muito mais doente do que a gente tem de profissionais de saúde, você consegue escalar um certo direito básico a ter uma pessoa, pelo menos, refletindo aquilo que você está pensando. Então, eu vejo eu vejo os dois lados, as duas perspectivas, assim. Eu vejo que não é saudável um aluno tá buscando o ChatGPT como psicólogo, mas ao mesmo tempo, quantos daqueles alunos também teriam a possibilidade de estar contratando um psicólogo e tendo aquele tempo de qualidade que seria necessário? Então, eu vejo um pouco por esse lugar, tá? Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu coloquei mais dúvidas, mas Não, quem é assim, primeiro é uma coisa assim, né? Ela ajuda a inteligência artificial nos ajuda, né, a navegar melhor nas complexidades, porque a gente consegue, né, trazer todo esse contexto complexo de uma maneira mais simples para que a gente possa entender. Quando você falou de psicólogo e coach, né, agora eu vou aproveitar, porque a gente está na claro, Semana Internacional do Coach, e falar. Então, tá legal. Tem impacto, né, na psicologia, tem impacto no coach. Então, assim, quando a gente fala do coaching, se a gente pensar no coach como um processo, né? Quando a gente aprende o coach de forma instrumental. Então, a gente aprende algumas ferramentas, como o SMART, o Go. A inteligência artificial vai fazer isso rapidinho, certo? A gente até viu isso, né? E a gente viu fazendo. Então, o coaching, essa parte instrumental, processual, a inteligência artificial vai fazer rapidinho e bonitinho, né? Se a pessoa souber fazer as perguntas certas. Então, como que fica o papel do coach nesse contexto, né? O que ele tem que fazer para que ele realmente continue significativo para a evolução do ser humano, para que ele consiga, né, entregar o propósito maior dele, que é o de apoiar e desenvolver as pessoas. é uma Não excelente quero que você tenha pergunta. a resposta, né? É para, assim, como que você vê, né? A gente Claro, complementa aqui. claro. É, eu acho que assim, eu queria começar comentando o que o Rodrigo Pereira colocou no chat também, que é uma questão assim, então ele falou assim, em essência, em tese, é exatamente a- o que a pesquisa do Google trouxe para a nossa realidade. E é mais ou Isso. menos isso. A gente tem, antes do Google, onde você pesquisava o que que era o Grow, né? Tipo, a gente não sabia o que que era essa técnica, você ia lá no Google, você pesquisa e você vê, então o Grow é assim, assim, assim. Eu acho que quando você coloca isso numa tecnologia como o ChatGPT, o que acaba acontecendo é que, primeiro, você tem um processo interativo, então você já consegue simular, entre aspas, uma sessão de Grow, por exemplo, como o Liette comentou. Eu acho que vale a pena a gente comentar a brincadeira que a gente fez, que foi basicamente assim, a gente falou para o GPT que agora ele era um coach, e ele tinha que fazer o processo Grow com a gente. E aí eu comecei a conversar com ele e ele vai me fazendo as perguntas do processo. Então, se eu coloco um objetivo, por exemplo, que não tem um prazo, ele vai lá e vai iterativamente vai ler o meu objetivo e falar, não, esse objetivo está faltando prazo. E aí ele vai interagindo comigo e vai desenvolvendo o processo até chegar no final e a gente ter um processo completo ali.
Então Ele ele passa sabe, por todas as etapas, né, ele passa do por todas grow as e vai etapas. falando com você o que você tem que fazer, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele faz o processo direitinho, as perguntas ele sabe todas. Ele sabe a técnica, ele sabe Aham. toda a técnica e ele Sabe como sabe improvisar na técnica e ele sabe interpretar as suas respostas e isso é realmente muito impressionante, assim. Então, eu acho que a primeira coisa, o coach que está apenas aplicando a técnica, ele está fadado a ficar desatualizado hoje, porque a- você precisa colocar algo do subjetivo ali, você vai precisar entregar algo além só daquela técnica, porque isso, a aplicação de técnica ela já tá sendo feita. Isso tudo eu estou falando de tecnologias e produtos, entre aspas, que existem e não existem. A gente está falando de capacidades da máquina, mas eu preciso ir lá e falar, olha, você é um coach do processo Grow. Como é que eu sei que existe o processo Grow? Eu sei porque Eliette falou, bom, esse é um processo de coach, vamos tentar com ele. Então, é mais ou menos assim. Eu preciso ainda, e essas tecnologias, eu acho que é interessante até essa conversa, porque ela está num momento tecnológico onde a gente sabe as capacidades, a gente sabe algumas capacidades que ele já alcançou, mas esses produtos ainda não estão no mercado, eles estão sendo desenvolvidos. Então, por isso que a gente vê esse crescimento tão rápido da IA, porque na verdade o que eles estão fazendo é pegando a IA que já existe, já tem essa capacidade há mais de 2 anos, e colocando isso em produtos onde a gente consegue interagir de uma forma mais simples, tá? Então, o que eu vejo com o processo de coach que vai acontecer é que o coach ele vai ser obrigado, primeiro, a usar essas ferramentas, porque são ferramentas que conseguem fazer aplicar a técnica. E aí, dependendo da capacidade do coach, ele vai se apoiar mais ou menos nessa ferramenta, na capacidade tanto de utilização da ferramenta, quanto na especialização técnica nas técnicas de coach, que é mais ou menos o que acontece com as linguagens de programação hoje. Do mesmo jeito que eu estou falando do ChatGPT para o processo Grow de Coach, por exemplo, isso acontece com todas as linguagens de programação. Então, uma das profissões que mais rápido vai desaparecer é a programação, porque a programação é basicamente tradução de linguagem natural para uma linguagem de código que a máquina consiga entender. Mas mesmo assim, eu como programador, eu preciso saber quais são as técnicas que eu tenho que pedir para ela usar. Então, é sempre um processo interativo. Ela me dá um código, fala, bom, não gostei disso. Aí eu vou lá, falo, ó, não gostei disso, mude isso, isso e isso em linguagem natural. E aí ela vai fazendo esse processo até que eu falo, não, legal, acho que chegou no lugar onde eu queria. Para o coach hoje, eu acho que é um pouco parecido. Só que imagina isso para uma análise de dados, muito mais, é uma forma muito mais eficiente de interpretar, por exemplo, uma entrevista, né? Você faz uma entrevista, você tem um texto enorme, o que eu consigo, quais são as perspectivas que eu consigo extrair daquela entrevista. Então, eu consigo pegar várias perspectivas de vários processos de coach e dentro de uma entrevista aplicar todas elas na mesma entrevista e comparar elas e falar, bom, então aqui é melhor eu vir por esse caminho ou por aquele caminho. Então, tem uma certa maestria que a gente vai tendo que aprender das capacidades e limitações daquela tecnologia, mas ao mesmo tempo é uma tecnologia muito inteligente, assim, de juntar e fazer relações de coisas subjetivas, entre aspas, até extrações de sentimentos. Ela consegue um dos benchmarks que o ChatGPT-4, que o GPT-4 conseguiu passar mais recentemente. Eles começaram a fazer várias aplicações de teste de capacidade que a gente faz em seres humanos, começou a aplicar para a máquina. E uma das capacidades que o GPT-4 desenvolveu do nada, sem a gente saber como, chama Theory of Mind, que é basicamente é um teste que se faz na psicologia para saber qual que é o nível e eu tô falando de uma forma bem leiga aqui, tá? Eu não sou psicólogo, mas basicamente para saber de uma forma bem objetiva qual que é a capacidade do ser humano, daquele ser humano, de se colocar no lugar do outro e entender o que está passando na cabeça da outra pessoa.
Então, tipo, de saber qual o sentimento que ele tá expressando, de saber qual que é a intenção que ele tem com aquela frase. Isso é um teste padrão que a gente usa para seres humanos. Os seres humanos, ele consegue chegar num benchmark de 87% nesse teste. O GPT-4 chegou em 100%. Então, ele já superou o ser humano nesse teste. Isso mostra uma série de coisas. Mostra, por exemplo, que quando a gente está interpretando coisas, talvez o chat GPT, e interpretando histórias, interpretando interações, interpretando texto, talvez o chat GPT tenha uma capacidade ainda maior que o ser humano de entender a intenção daquele contexto. Então, são coisas, eu estou colocando essas coisas para a gente começar a pensar e começar a trazer esses gremlins na cabeça, assim, que você fala, cara, mas e aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que linka com aquela conversa no começo de falar, bom, qual que é o papel do ser humano? O que nos define como ser humano, né? O que faz o ser humano ser o ser humano que é? E o porquê que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Porque hoje a Uhum, máquina ela está basicamente replicando o que a gente faz. uhum. E aí? E a partir daí, né? Para onde a gente, o que que a gente faz com essa informação? O que sobra para o ser humano fazer, Ok. né? E aí, O Rodrigo Pereira, acho que tem a ver com tudo isso que você falou. Ele fala assim, mas ele fala ele, deve ser a inteligência. a inteligência, né? Mas ele não lê tom de voz, não lê postura corporal, não lê emoções, e esse será o diferencial humano. Hoje sim, porque o ChatGPT, principalmente que é a tecnologia mais difundida, né? Ele não consegue mesmo fazer essas coisas, ele não consegue ler. Postura corporal, emoções. Hoje ele não tem essa capacidade, mas o GPT-4 tem. Ele consegue interpretar imagens, ele consegue interpretar postura corporal, ele consegue interpretar emoções. Talvez ainda não sabemos os benchmarks dessas coisas, óbvio, porque ainda não está disponível em produção, mas existem tecnologias de inteligência artificial que estão sendo mergeadas, estão sendo juntadas junto com o ChatGPT para adquirir essas capacidades. Eu acho que isso é uma questão. Claro, de novo, eu gosto de falar da capacidade que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem essa capacidade, mas a gente está caminhando para isso. Tecnicamente, é uma questão de juntar as tecnologias diferentes que a gente tem para chegar nessa, nessa, nesse benchmark, assim, de entender, interpretar imagem, som. O som, ele praticamente já tem uma forma de fazer isso. A imagem eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não vi isso funcionando, mas o som a gente já consegue, tipo, fazer transcrição automática e pegar algumas coisas, pegar tom de voz, algumas coisas já tem alguns benchmarks para isso. Uhum. Ok. É, Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, já que ele pode, né, fazer alguma parte, conversar em termos de psicologia, ele pode ter uma conversa de coach, então o nosso papel seria o de pensar, né, de falar, tá bom, então é isso, né, a capacidade dele às vezes está superando a minha, e ter a humildade de dizer, né, ó, que eu tenho que fazer agora? Eu me alio a essa tecnologia para tirar o maior proveito disso e aplicar no que eu faço hoje para que a minha entrega seja muito melhor. Isso seria um caminho, para que o que ele pode fazer eu usar para me dar mais tempo de me preparar, me desenvolver como ser humano, para ajudar os outros seres humanos a buscar um novo significado nesse momento, seria isso? Essa humildade de não reagir, né? Não ficar, não se afastar desse ponto que não tem volta, ele só tende a crescer, tentar entender o máximo possível, não ficar atrás da tecnologia, porque provavelmente nós coaches que lidamos com executivos, eles estão vivendo
a inteligência artificial, eles estão lidando com isso e a gente vai precisar entender disso para poder apoiar esses indivíduos nesse desenvolvimento. Então, a primeira coisa eu acho que seria ter estar nesse lugar de parar e falar: "Puxa, eu preciso entender disso, preciso me aliar a isso no que é bom dela". A gente não sabe qual vai ser o caminho, se vai ser um caminho bom ou não, não dá para a gente saber. Mas nesse momento, isso poderia ser um ponto. Outro ponto, a curiosidade, né, a Claro. curiosidade de entender esse contexto, da curiosidade de aprender, de se abrir para o novo, né, de tentar entender a perspectiva. A gente sabe que tem uma uma discussão muito grande, né, de: "Meu Deus, isso está indo muito rápido, vamos parar, vamos segurar". Será que a gente consegue segurar isso agora, que se startou? Não, não consegue. Eu acho que a gosto de falar assim, o gênio saiu da lâmpada, a gente não consegue colocar ele de volta. Isso é literalmente impossível. É a mesma coisa que você falar, vamos voltar para o Orkut. Não dá. Não acontece. Eu acho que qualquer tecnologia disruptiva e que funciona muito melhor do que qualquer outra coisa, acaba realmente sendo adotada muito rápido. O ChatGPT é a aplicação que mais cresceu na história da humanidade. O Facebook era a primeira antes, o Facebook levou quase um mês para atingir 1 milhão de usuários. O ChatGPT fez isso em menos de 24 horas. Então, a velocidade que essa tecnologia está sendo adotada e sendo feita e aplicada em produtos, em coisas, é muito grande, assim. Porque é isso, é uma tecnologia disruptiva, é como o Google. A gente não vai mais voltar para a era dos portais, onde o portal te dava o conteúdo de tudo e você. Não, a gente não vai, porque mais melhor você pesquisar no Google, você vai ter um resultado melhor, você vai ter um resultado mais de acordo com o que você precisa. E agora a gente está num mundo onde o Google está sendo ameaçado. Porque antigamente, assim, eu posso falar da minha experiência, antigamente os programadores usavam o Google para achar os problemas. Hoje em dia isso não acontece mais. Se eu mostrar aqui meu chat GPT, é praticamente só código e muita interação com ele. Então, e isso vai acontecer, eu acho que com todas as coisas. Porque mesmo hoje, assim, tipo, parece besteira, mas se você entrar no Bing hoje, que ninguém usava antes, hoje é o chat GPT que está respondendo o Bing. Então, já está sendo, já não tem mais como Não tem voltar. volta. As coisas estão Uhum. tão, tão muito além disso. Dito Tem uma isso, pergunta assim, o que que aqui se que faz? pode terminar, Pode termina a fazer essa sua ideia. termina a sua É exatamente isso que eu ia falar sobre agora, na verdade. Eu não tinha lido a pergunta, mas era exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Eu acho que assim, a primeira coisa que o coach precisa começar a fazer no dia zero, ontem, é começar a usar o chat GPT e entender as potencialidades dele. Eu acho que de uma forma bem crua, assim, tipo, quando a gente começa a perguntar e começa a conversar com ele, a gente já fica muito impressionado, porque ele te dá respostas muito coerentes. assusta, É assustador. Mas quando a assusta. gente começa a tentar fazer coisas mais complexas, mais específicas, aí a gente começa a entender um pouco também da limitação e de como você precisa fazer para que ele te dê as respostas corretas. Então, tem uma forma também de conversar com ele. Você precisa ser claro, você precisa ser direto, você precisa ter uma comunicação. Vou dar um exemplo de como usar, por exemplo. A gente fez no projeto que eu tenho paralelo, a gente fez uma pesquisa de felicidade e colaboração numa empresa. E aí nessa empresa, nesse questionário, a gente colocou perguntas abertas para as pessoas descreverem histórias, fazerem. E ao invés de fazer uma nuvem de palavras, como se faz geralmente, ou ler cada uma das perguntas e tentar fazer, a gente começou a classificar essas respostas abertas com o GPT. Então, para quem conhece a teoria integral, a gente começou a quebrar em primeiro, segundo e terceiro quadrante. A gente começou a quebrar pelo nível de consciência, a gente começou a quebrar por várias classificações
que depois a gente plotou em gráficos e começou a analisar isso de uma forma muito mais objetiva, com muito mais perspectivas em cima disso. Então, esse é só um exemplo. Então, para interpretação de texto, para é, não é segmentação, extrair dimensões diferentes dentro daquele mesmo texto aberto, isso é excelente, entendeu? A gente tem hoje, por exemplo, aplicações que a gente consegue com o IA também transcrever todas as reuniões. Isso já é uma tecnologia já usada. Se você pega todas as conversas, os diálogos que você tem com o seu cliente e começa a dar esses insumos para uma ferramenta dessa, a ferramenta começa a entender quem é o seu cliente. E aí começa a poder te dar perfis diferentes e técnicas, às vezes, que você nem sabia que poderiam ser usadas dentro daquele texto. Então, dentro desse universo de análise, de interpretação e de tomada de decisão, ele é um copiloto muito muito bom assim de utilizar. Ele é um parceiro de trabalho muito bom, assim, de ficar batendo ideias e fazer perguntas. E você pode fazer perguntas para os seus clientes depois da sua sessão, por exemplo. Você fala para ele, olha, interprete o meu cliente com base nesse diálogo. E aí ele vai pegar o estilo do cliente, ele vai pegar as informações que ele tem ali, ele vai pegar todos os dados que você deu para ele e vai falar com você como se fosse seu cliente. Esse é um exemplo, por exemplo, de tomada de perspectiva que a gente pode fazer com ele. A gente pode fazer ele simular o cliente. Uma das ideias que acabam surgindo, assim. Mas é um pouco isso, assim. Ele quase lê sua mente nesse sentido. Uhum. Respondi mais ou menos a pergunta, assim, dei exemplos, Respondeu, Cecil, sua pergunta? consegui dar exemplos concretos aí para Deixa eu você. ver se ela escreve aqui. Não, ela não respondeu. Tudo bem. Seguimos. Daqui a pouco talvez Ela fala, outros. talvez outros. É que depende muito da linha e o que você está fazendo, depende da sua especialização. Qual que é a técnica que você está usando? Você pode, por exemplo, bater um papo com ele e aprofundar a técnica que você usa. Ou ver se ele entende a técnica que você usa. É, é um. Imagina como se ele fosse um especialista de todos os assuntos e você pode perguntar o que você quiser e pedir o que você quiser para ele. É como se ele fosse um assistente com. Ele pode ser um supervisor de Ele coach, por pode ser um exemplo. Ele supervisor. pode. Até para dizer, apliquei da melhor maneira esta técnica, né? Como É, você aplicaria, né? Eu acho que isso pode ser. Olha, a gente não sabe ainda, né? Para falar a verdade, tudo que a gente pode usar, né? Tudo que a gente pode extrair dessa ferramenta para tornar o nosso processo mais rico, né? Eu acho que, num primeiro lugar, nessa minha visão, né? Não estou falando pelo Kim, estou falando por mim, ele é a pessoa de tecnologia, eu não sou. Na minha visão, a primeira coisa, a gente aceitar que isso existe e aceitar que a gente pode melhorar utilizando isso, né? Eu acho que é o primeiro passo. E depois a gente tem que ir aprendendo a usar isso, né? A gente não sabe da potencialidade, né, ainda. A gente tem que aprender o que a gente não pode, né? E que eu ouvi muito do Isaac Sanderson falar, a gente não pode se esconder da tecnologia. A gente não pode ficar com medo dela, a gente não pode ficar nesse lugar de medo, né? A gente tem que encarar para saber exatamente, Mara, é uma nova revolução na humanidade e pode ser o ponto de virada da humanidade, né? Vamos, assim, eu quero crer que é um ponto de virada para a humanidade, para ela ir para um outro patamar. Eu não quero pensar que vai ser o fim, que é a catástrofe, que é o fim do ser humano. Eu não quero pensar nisso, né? Eu quero olhar e entender como é que a gente pode melhorar a partir disso, né? Exatamente, usar isso a nosso favor. Então, né, a total. gente fala assim, o autoconhecimento é uma coisa super legal hoje,
né? Da gente parar e falar, já, tá bom, quem eu sou nesse contexto, né? Quem é a Eliette aqui, que está nesse contexto, que é coach, que está vendo tudo isso, o que eu realmente quero, né, a partir disso? Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Eu acho que é um momento mesmo de ampliar a nossa consciência para esse novo lugar que a gente vai, que a gente está pondo só o pezinho lá, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho de autodesenvolvimento muito grande. E nós, coaches, os psicólogos, são os primeiros que têm que ir por aí, né? Porque como é que a gente vai ajudar o outro se a gente ainda não sabe quem a gente vai ser nesse contexto? Então, assim, e ter empatia, né, com tudo que vem vindo, né, procurar entender. Para mim, eu estou, assim, não vou dizer que eu não tenho medo, não, né? Não vou dizer que é mentira, mas eu quero enfrentar isso aí, né? Eu quero ver o que que é. Eu não vou ficar estacionada aqui só assistindo, eu quero fazer parte desse momento. E respostas não temos, né? Como ajudar o outro nesse novo contexto, Cecil? Né? É isso. Como é que a gente vai ajudar? A gente sabendo o que a gente quer, o que a gente pode, e aí sair, né? Como a gente decidiu um dia lá atrás, quando não tinha ferramenta, a gente decidiu que a gente queria usar o outro, que a gente queria usar, não, a gente queria ajudar o outro, né? E a gente foi fazendo com o que a gente tinha. Hoje a gente tem muito mais coisa, né? Pode ser que a gente demore um tempo para saber usar isso da melhor maneira possível. Mas a gente tem que começar. Então, Eu super concordo, assim, acho que não tem aquela imagem que eu coloquei, né? Tipo, o gênio já saiu da lâmpada, né? é, Então, e o gênio ele sabe todas as questões da humanidade. Que pergunta que a gente vai fazer para ele, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, tipo, quais são as perguntas que a gente pergunta agora, assim? Tem tem uma questão muito importante, assim, que é aquela imagem de ficção científica mesmo, como a Mara colocou, é, que é aquela coisa assim, tipo, imagina aquelas naves de ficção científica onde tem um computador de bordo que consegue fazer tudo. E quando você tá lá falando, ele fala, pô, mas você tá meio triste hoje, tá precisando de alguma coisa. Ele ativamente ele tá conversando com você, ele ativamente ele consegue analisar a atmosfera do planeta X, né? Falando em ficção científica. Então, o computador de bordo ele faz muita coisa, mas ainda é direcionado pela gente. E aí o que sobra são as questões meramente humanas, que a gente faz de humano para humano, né? Eu acho que as relações elas se tornam muito mais importantes. Por quê? Porque é de humano para humano. A máquina ela pode simular essa interação, mas a interação em si, ela tem o prazer de estar, a gente tem o prazer de estar falando com outro ser humano. A gente sente conexões e coisas que não são tangíveis ou não são possíveis de escrever no chat GPT. E isso provavelmente a máquina nunca vai ter, porque são características meramente humanas. A gente pode tentar simular, mas o prazer que a gente sente de fazer essas interações, de estar falando com outras pessoas, isso a máquina nunca vai conseguir é, suplantar isso, mesmo que algum dia a gente chegue num ciborgue super realista com uma inteligência artificial perfeita do outro lado. Porque mesmo que isso aconteça, a máquina em si, ela não vai ter a mesma sensação do ser humano, ela não tem as mesmas percepções do ser humano. Então, eu acho que o mais importante é a gente é conectar de novo com aquela coisa que a gente falou lá no começo. Quais são as perguntas que tornam a gente ser humano? Quais são as questões que nos tornam humanos, né? Tipo, quais são as questões que só a humanidade pode evoluir como ser, né? Então, eu vejo um pouco nesse lugar, assim. é bem A arte isso de mesmo, perguntar é cada Kim. vez mais valiosa, com certeza, saber a É, pergunta sem certa. dúvida. E é isso mesmo, né, Kim? É assim, é olhar e muitas vezes é resgatar algumas coisas da humanidade que a gente deixou escapar. E, de repente, esse momento é um momento de a gente reconectar, né? De entender a importância da humanidade, né? A importância de ser humano,
né? A importância das relações. E eu acho que é isso o nosso papel, Cecil. É esse o papel do coaching, né? É de reforçar o quanto as relações humanas são importantes, né? A gente que criou tudo isso, né? Então, como é que a gente segue agora? Como é que a gente é responsável nisso? A gente não sabe, né? Qual o grau de responsabilidade vai ser usada nessa invenção fantástica que foi feita, né? A gente não É, sabe. e eu acho que como toda grande tecnologia, ou toda grande revolução vai ser usada para coisas positivas e para E coisas não tão negativas, como positivas, sempre foi, né? como sempre foi, né? A gente tem, enfim, acho que milhões de exemplos, né? O avião, desde o avião até, enfim, a própria internet, né? Acho que tem coisas maravilhosas e também tem coisas extremamente destrutivas e que levam a atrocidades na humanidade. E aí, de alguma forma, a gente vai ter que aprender a lidar com essas duas coisas, né? Eu acho que a complexidade do mundo não vai deixar de ser mais complexo, porque a gente está tendo dificuldade de lidar com a complexidade. Mas o que vai começar a acontecer é que a gente vai começar a ter cada vez mais ferramentas para navegar nessa complexidade. E eu acho que a IA é uma das que mais ajudam, na verdade, porque na minha visão, é uma das que começam a, 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 a afunilar de novo para a gente falar, bom, então o que que a gente pode fazer de mais importante agora? Tipo, acho que pelo menos essa é muito da visão que eu tenho, assim, e das coisas que eu tenho visto. É Porque é um pouco ressignificar, né? assustador mesmo, É na bem verdade. Quando a assustador. gente vê as capacidades e mesmo o chat GPT, como eu estou falando, assim, ele, ele na sua forma mais crua, ele já é muito impressionante. Mas o momento que a gente está hoje na tecnologia é que a própria empresa do ChatGPT, que é a OpenAI, deu uma desacelerada no desenvolvimento, porque eles não sabem o que vem daqui para frente. Eles não sabem quais são as novas capacidades que essa tecnologia, continuando a evoluir, vão ter, tanto tipo de novas capacidades quanto impacto na humanidade toda, né? Então, o que eles basicamente estão fazendo é realmente desacelerando esse desenvolvimento para dar tempo da gente conseguir adotar e entender e saber como utilizar isso na humanidade. Então, acho que essa é a maior oportunidade que a gente tem realmente como profissionais e como humanidade para fazer esse catch-up, assim, sabe? Tipo, de chegar no lugar onde a tecnologia está agora, assim. Então, o recado que eu dou para todos os coaches, na verdade, para todos os profissionais, eu falo isso muito, muito com o meu time de tecnologia também, é assim, adotem, usem como ferramenta. Porque se a gente não fizer isso, vão fazer isso para a gente. Entendeu? É inevitável. A tecnologia e o desenvolvimento dessas novas coisas é inevitável. Agora, a gente saber utilizar isso ou não vai depender da nossa própria capacidade de tá atento às coisas que estão acontecendo, né? É aquela coisa tipo, ninguém quer ser o último a entrar no Facebook. É mais ou menos nesse sentido, quando você vai adotar uma nova tecnologia, né? Tipo, às vezes no começo ninguém sabia usar o e-mail, mas hoje se você não tiver um e-mail, você não faz nada. Antigamente, se você não soubesse usar o Google, ok, porque o Google, mas hoje em dia todo mundo tem que saber como usar o Google e ver da onde está vindo e qual que é a fonte, qual que é a forma com que a gente usa as tecnologias vai evoluindo. E essa é uma tecnologia que, assim, comparada, na minha opinião, ao desenvolvimento da internet, assim, de possibilidade de revolução, assim, talvez até maior, talvez até do próprio computador, assim, no sentido de que realmente a gente está condensando o conhecimento da humanidade numa máquina, de uma forma relativamente simples, né? Uhum. Tipo, enfim. Sim. A gente tem 5 minutinhos para encerrar, né? Que a gente eh, marcou uma hora para falar dessa conversa. Então, assim, primeiro eu queria saber se, né, a gente trouxe alguma coisa importante para vocês, né? A gente não tinha mesmo a intenção nenhuma de trazer respostas, porque nós não temos as respostas, era mais um bate-papo mesmo, e deixar uma reflexão
para todos vocês sobre, né, qual que é os nossos próximos passos em relação a tudo isso que aconteceu. Então, a gente queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, querem saber de mais alguma coisa. A gente tem aqui 5 minutinhos. Olha lá, está subindo um monte de coraçãozinho. Olha aí. Muito bom, Boa. muito bom. É isso, né, Kim? A gente vai aprender aos pouquinhos com tudo que vai vindo e vai se adaptando aos poucos, né? Nunca é simples, né, as transformações. São sempre muito difíceis, mas vamos indo. Como ser humano, a gente consegue. É, eu comecei falando do Eneagrama, né? Eu até lembrei agora. Uma das primeiras coisas que eu fiz com o ChatGPT, só uma curiosidade, foi perguntar sobre Eneagrama. E aí ele começou a falar e descrever os tipos e começou. E aí eu comecei a pedir assim, tipo, me faz um poema no estilo do 2, como um 2 criaria um poema. Ou faça um diálogo entre um 2 e um 3. E aí ele vai fazendo os estilos e as características, assim, é muito interessante, assim. Eu aconselho todo mundo a brincar com essas coisas. A gente podia fazer como é um diálogo de um 5 e um 6, né? Esse já tem gravado Nós já. estamos brincando, porque eu sou 5 e ele é 6. Então, a gente... Vamos ver se ele descreve direitinho, né, Kim? Muito legal. Ai, ai, experimenta, você vai gostar, Mará. Vai. Ai, ai, tá ótimo. Muito bom, Que gente. bom, Cecil, que você gostou. Legal. Muito bom. Que é isso, né? Acho que é. E a gente Acho que, tá pelo menos, mudando mesmo, assim. A gente tá indo para um outro lugar. Acho que é um prazer, assim, poder falar desse tema, porque eu gosto muito desse lugar da mudança, da inovação, da é revolução social. diferente, Eu né? acho que tem um prazer, assim. Tá Preciso ok. sair agora, eu vou já usar o chat GPT. Muito bom. É, né? Muito bom, né? Que bom. Atiçar essa curiosidade é sempre muito bom, assim, fico feliz. Gente, super obrigado por vocês terem ficado conosco, de nos ajudarem, né, nessa discussão, porque as perguntas são sempre muito importantes, né, as reflexões. E quem sabe a gente não marca uma outra conversa nesse sentido para a gente aprofundar. Olha lá, Kim, você é muito especial, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Mônica, Thelma. Thelma, você quer mais? Tchau, Boa noite, Dri. gente. Muito bom, seu Kim. Podemos sair, depois a gente fala, tá bom? Tá bom. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.